Seguimos os primeiros passos de uma mente fresquinha. Com só 1 aninho de idade, Isabela aprende coisas novas a cada dia. Vive um mundo de descobertas. E quanta novidade para uma memória em formação. A memória ela começa a existir a partir do momento que eu foco a minha atenção em algum objeto, alguma informação, e essa informação, seja um estímulo visual, olfativo, tátil, sensitivo, ela vai para algumas áreas do cérebro, especialmente hipocampo, onde ela vai gerar uma memória de curto prazo, certo? Então é aquela memória que a gente vai usar para decorar um número de telefone, já para discar logo na sequência. A partir daí, se essa informação ela for reforçada, ela vai passar para outras áreas do cérebro, especialmente para o lobo frontal, onde ela vai ser consolidada na forma de uma memória de longo prazo, né? Então a gente percebe que a memória ela depende de um componente de atenção, né, inicial para você conseguir captar essa informação, precisa de um pré-processamento e vai ser processada na sequência. A memorização é um dos processos mais complexos que o nosso cérebro é capaz de executar. E haja memória para tanta informação. Os mais novos diriam que a nossa memória funciona como um HD de computador. Mas para ficar mais fácil para entender, vamos pensar numa gaveta como essa. Assim que a gente nasce, ela vem com algumas poucas lembranças. E com o tempo, a gente vai acrescentando informações. Por exemplo, os ensinamentos daquele curso de inglês. Os compromissos agendados. As contas para pagar. O nome do filme preferido. E até as lembranças com a família. Por isso que com pouca idade é mais fácil resgatar essas lembranças. Quando o tempo passa, manter a cabeça em dia pode se tornar um desafio. Quanto mais você estimula, mais você tem uma repetição do mesmo estímulo, mais reforçada vai ser aquela memória. Então, se você lê um texto uma vez, você provavelmente vai lembrar algum tópico. Se você lê ele várias vezes, você firma bem aquele conhecimento. Se, associado a essa informação, eu tiver um outro estímulo, né? Então é um texto, mas ele vem com uma melodia. Então é muito mais fácil decorar uma letra de música, por exemplo, do que um texto corrido. Isso vai ser mais fácil para o cérebro, porque ele vai fazer associações. Se, por exemplo, esse texto corrido com uma melodia, ele ainda despertar uma emoção forte em mim, mas essa melodia me lembra de alguma coisa importante, alguma coisa que me marcou, isso vai ser mais fácil ainda de ser gravado. Estamos diante de uma mente sã. Aos 96 anos, Dona Maria malha 2 vezes na semana. Segue firme uma rotina de exercícios. Junto com o corpo, ela treina também a cabeça. Isso me faz muito bem, me sinto muito bem. Isso faz falta para a gente, me sinto muito bem. A atividade física talvez hoje seja um dos elementos que está mais comprovado que beneficia a memória, né? A gente costuma orientar 30 a 40 minutos de uma atividade física, pelo menos 3 vezes por semana. Claro que se a pessoa quiser fazer mais do que isso, só vai ter benefício, né? E a longo prazo, esse exercício físico continuado, ele ajuda a manter, na verdade, o cérebro mais bem oxigenado, né? E com isso consolidar melhor essas memórias. Nosso cérebro é resultado da vida que levamos. A diferença entre demência e lucidez pode estar na nossa rotina.
até mesmo no que comemos. As oleaginosas como um todo, elas são importantes porque elas contêm antioxidantes, né? O que seriam antioxidantes? São vitaminas e minerais que ajudam o organismo a ter saúde por mais tempo, vamos dizer assim, e principalmente o cérebro. Então eles ajudam, são ricos em magnésio, ricos em vitaminas do complexo B, ajudam também no funcionamento cerebral. Algumas frutas, como a uva preta e a laranja, além dos peixes, podem ser grandes aliados. O salmão, a sardinha, o atum, o bacalhau são ricos em ômega 3, que é um ácido graxo essencial que o nosso organismo não produz, mas que é fundamental para a saúde cerebral. Então ele está sendo muito utilizado para doenças, inclusive neurodegenerativas, que nós chamamos, por exemplo, Alzheimer, né? Doenças, mal de Parkinson, pessoas que têm dificuldade de compreensão, dificuldade de memória. Uma memória infalível foi o que o Bruno sempre desejou. Concurseiro de plantão, ele estudou tanto para as provas que criou um jeito próprio de lembrar os conteúdos. Eu estudava uma matéria por semana, todo dia o tópico que eu estudava eu criava uma ficha de resumo, que não podia passar de duas páginas, e no outro dia que eu estudava, antes de iniciar uma nova matéria, eu revisava obrigatoriamente o tópico anterior. Então, por exemplo, quando eu estava na quarta-feira, eu revisava o tópico de terça-feira e o de segunda. Com isso, eu estava sempre trabalhando tópicos novos e revisando os anteriores. O método rendeu aprovação em 4 processos seletivos, concorridíssimos. Quando eu finalizei o edital e comecei a estudar de novo, porque eu levei 2 anos trabalhando, estudando para passar nesse último concurso, eu verifiquei que a minha capacidade de memória, de absorção, estava muito à frente, ou seja, as matérias que eu comecei a estudar de novo, eu não havia esquecido. Este professor de português é também especialista em cursinhos preparatórios para vestibulares e concursos. Usa os poderes da mente para ajudar os alunos a não errar nas provas. Como é que ele consegue memorizar a grafia correta das palavras? Escrevendo diversas vezes, ou então, fechando os seus olhos e tentando imaginar numa superfície também imaginária aquela palavra, letra por letra. Eu costumo brincar com os alunos. Como se escreve tijolo? Todo mundo diz, tijolo se escreve com J. Então, evidentemente, se tijolo é com J, tigela é com... E todo mundo diz com J. Não, tigela é com G. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas com essa brincadeira, os alunos acabam guardando a grafia daquela palavra. Existe uma base genética importante, então algumas pessoas têm maior facilidade para gravar. E existe uma série de outros fatores que vão afetar, por exemplo, qualidade de sono afeta sobremaneira a memória. Então, um sono de má qualidade por um tempo prolongado deixa a pessoa com uma memória ruim. Se a pessoa tem um problema de ansiedade, déficit de atenção, se ela tem depressão e isso não está controlado, isso gera, ao longo do tempo, também uma memória de má qualidade. A vida segue os caminhos da mente. A história pretende não parar nunca, então? Ah, não. Enquanto der, a gente vai. Isso faz falta da vida da gente, né?